Editorial. Meu padrinho era chefe de estação em Araraquara. Naquele tempo, década de 60, início da segunda metade do século passado, o Brasil estava saindo da economia rural. A maioria dos brasileiros vivia na zona rural e começava a deixar os campos para morar nas cidades, enfrentando toda sorte de dificuldades, morando mal, trabalhando em subempregos, vivendo de favores e de humilhações. Mas meu padrinho, que Deus o tenha, era um homem entusiasmado com os trens. Aquele era o negócio dele e aquela era a sua profissão. Naquela época, juiz, delegado, prefeito, padre, chefe de estação eram os homens influentes de qualquer cidade. Chefe de estação era, portanto, uma autoridade. E ele andava sempre bem vestido naquele uniforme azul marinho, camisa branca, cap. Era ele a maior autoridade dentro dos domínios da estação, que era, na época, uma espécie de entroncamento. E como ele não tinha filho homem, só meninas, eu era o seu xodó. Tanto é que lutou muitas vezes para me tirar do quartinho de tábuas onde morávamos, prometendo uma vida melhor para mim e uma profissão digna, que seria a de radiotelegrafista, que as estradas de ferro, as companhias de aviação, correios e polícias usavam. As lembranças que tenho do meu padrinho eram as melhores possíveis e continuam sendo. Acreditava tanto na minha capacidade e me achava tão inteligente que queria me levar para ser radiotelegrafista da estrada de ferro. Não fui porque tinha dó de ir viver uma vida boa e deixar para trás a minha mãe e minhas irmãs vivendo naquela situação de penúria e dificuldades, mas pensava comigo, um dia vou ajeitar a vida da minha família, por isso abri mão daquela oportunidade. Fiquei, sofri e não me arrependi nunca daquela opção feita conscientemente, embora tenha desgostado profundamente o meu padrinho. Fiz esse preâmbulo para comentar sobre estradas de ferro, minhas paixões. Máquinas a vapor, que eram da minha época, depois surgiram as máquinas elétricas, as diesel e até a gás. Nunca escondi minha paixão por trens. Tempos atrás, eu e minha esposa, passando pela estrada Parque, vimos uma composição de carga parada ali em Palmeiras. Parei o carro e fui lá trocar um dedinho de prosa com o maquinista e o seu ajudante e conhecer de perto e por dentro essa maravilhosa geringonça que puxa muita carga com pouco diesel, gastando nada, se compararmos em relação aos caminhões, que acabaram se transformando no único meio de transporte deste país, infelizmente. Porque estamos num país sem memória, onde aparece uma novidade, abandonam aquelas que já estejam funcionando, sem saber entrelaçar as coisas e fazer com que elas funcionem em conjunto, sempre buscando eficiência e barateamento de custos. Mas voltando às estradas de ferro do Brasil, elas já nasceram erradas. Bitolas estreitas misturadas a bitolas largas, uma sem comunicar com a outra e necessitando nos entroncamentos de baldeação de cargas, o que deve ter motivado o fim das nossas ferrovias, porque elas não se comunicavam e ainda não se comunicam entre si, infelizmente.
Assistindo a um programa recente sobre tecnologia, vi que na Alemanha criaram o trem de levitação magnética. Pensem bem, um trem sem rodas, que desliza pelos trilhos a 600 quilômetros por hora, sem dar nenhum solavanco. Desliza como se fosse um avião voando em céu de brigadeiro, sem turbulência, a 600 por hora. Na China, o trem de levitação magnética é o maior e melhor investimento daquele país, encurtando distâncias e transportando milhões de passageiros. Na Alemanha ficaram com medo de investir no invento nascido das mãos e das cabeças de cientistas alemães, mas na China é possível voar sobre trilhos em trens sem rodas. Parece loucura, mas é verdade. No Japão, trens bala cruzam as distâncias a 500 por hora. Talvez menos devido às estações onde ele tem paradas obrigatórias, mas suponhamos que a velocidade média de um trem bala seja de 300 por hora, ainda é mais rápido que um Fórmula 1. Agora deixemos de olhar para os países asiáticos e europeus e vamos olhar para dentro do nosso país. O nosso velho Brasil, de 500 e poucos anos. De Campo Grande a Aquidauana, um trem de levitação magnética faria em 12 minutos. Pensem nisso. 120 quilômetros em 12 minutos. Uma viagem do centro de Campo Grande às Moreninhas, de ônibus do consórcio Guaicurus, demora 1h30, ou seja, enquanto um ônibus do consórcio Guaicurus sai do centro de Campo Grande para ir às Moreninhas, 22 quilômetros, um trem de levitação magnética teria ido 5 vezes a Aquidauana e voltado. Ou sairia de Campo Grande a Corumbá e chegaria lá antes que o ônibus coletivo tivesse chegado nas Moreninhas. Querem mais comparações? Então vamos lá. Uma locomotiva da Rumo, que assumiu a Noroeste do Brasil e que sumiu com a Noroeste do Brasil, faz de Campo Grande a Aquidauana vazia em 6 horas. Um trem de levitação magnética faria em 6 horas o mesmo trajeto 5 vezes. Gente, quando olho para isso e vejo governos brigando para fazer ferrovias de bitolas largas cujos trens andam no máximo a 60 por hora, eu sinto pena desse país. Eu sinto dó de nós, do povo brasileiro. Infelizmente, o que estamos vendo ao redor do mundo é uma disparada na era da alta tecnologia, enquanto nós aqui estamos ainda em comparação na idade da pedra. Comparando o progresso deles com o nosso, nem na idade da pedra nós aqui no Brasil ainda chegamos. Às vezes dá dó do meu país, mas às vezes ele me revolta. Tão grande, tão bom, tão celeiro do mundo, mas de um atraso que dá medo, revolta, desesperança. Não temos pesquisas, temos medo de nos desgarrar das nossas raízes, da nossa ignorância e do nosso atraso. Não nos incomoda nada desde que alguns tenham tudo e a maioria não tenha nada. Somos um povo individualista ao extremo e ainda estamos engatinhando quando o assunto é igualdade e solidariedade. Olha, dá medo nascer, viver e morrer sem ver este país desgarrar
da ignorância a que a nossa sociedade está condenada. Às vezes acho que o Brasil foi feito para poucos, e quanto mais se vive, mais nos conscientizamos que isso não passa, infelizmente, de uma pura verdade. Bom dia. E o melhor da notícia.